Apocalipse 10. O anjo forte com o livrinho na mão. Houve um pequeno intervalo entre o sexto e o sétimo selos, com as duas visões de consolação, capítulo 7 do Apocalipse, a primeira a dos 144.000 selados e a segunda a dos salvos da grande tribulação. Igualmente, há um curto intervalo entre a sexta e a sétima trombetas, com duas visões. A primeira, a do anjo descendo do céu, com um livrinho, capítulo 10, e a segunda, a das duas testemunhas, capítulo 11, de Apocalipse. 7 de Apocalipse, e 10 de Apocalipse, e 11 de Apocalipse, capítulos. O anjo vestido de uma nuvem, versículos de 1 a 7 do Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E havendo clamado, os 7 leões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aqueles que vivem para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos últimos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Antes de soar a 7ª trombeta da ira de Deus, a última, João viu em visão outro anjo forte descendo do céu. Alguns comentadores acham que esse anjo foi Jesus Cristo, mas note como o anjo levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há. Versículos 5 e 6 do capítulo 10 do Apocalipse. É evidente que esse anjo não é o Senhor Jesus, porque quando Jesus jurou, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Cristo é o Criador. Cristo é o Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Mas o anjo do capítulo 10 de Apocalipse jurou por outro, não por si mesmo. Portanto, esse anjo não era o Senhor. Acerca do anjo que anunciou a sentença final de Babilônia, acerca do anjo que anunciou a sentença final de Babilônia, Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, foi escrita: a terra foi iluminada com a sua glória. Contudo, ninguém julga que seja o Senhor, e nem devemos considerar divino o anjo do capítulo 10 de Apocalipse. No Apocalipse, refere-se repetidamente a criaturas chamadas anjos. Alguns são revestidos de majestade e autoridade quase divinas. Por exemplo, o anjo do capítulo 10 desceu do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Deus, nessa ocasião, estava ao ponto de chamar a terra ao ajuste de contas, pronto a derramar a sua ira da 7ª e mais terrível trombeta. E foi necessário enviar um anjo da mais elevada categoria, seu rosto como sol e seus pés colunas de fogo, fala-nos de sua mensagem suprema, penetrante e inviolável. Penetrante e inviolável. Para impressionar o povo do mundo da sublimidade da sua missão
Esse anjo desceu do céu, vestido de uma nuvem. Ao dar a lei, Deus desceu sobre o monte Sinai em uma espessa nuvem. Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Quando Israel foi liberto do Egito, Jeová ia adiante numa coluna de nuvem. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Compare também o que diz acerca de uma nuvem em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, e Êxodo 19, capítulo 9. Salmo 104, capítulo 13, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, etc. O anjo vestido de uma nuvem tinha o arco celeste por cima da cabeça. A nuvem é sinal de juízo divino, de tempestade, de ira. Mas o arco-íris fala-nos da misericórdia que ainda permanecia na missão do anjo à terra. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. E os seus pés como colunas de fogo. Quem pode resistir à conquista de um anjo que tem pés como colunas de fogo? E os seus pés como colunas de fogo. Quem pode resistir à conquista de um anjo que tem pés como colunas de fogo? E tinha na sua mão um livro aberto. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Versículo 2 do capítulo 10 de Apocalipse. Em contraste com o livro fechado e selado do capítulo 5, era pequeno porque tratava de apenas uma porção do programa de Deus. Talvez somente a parte que segue depois de soar a sétima trombeta. Estava aberto para significar que as coisas escritas dentro estavam para brevemente se cumprir. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Versículo 2 do capítulo 10 de Apocalipse. O pôr o pé em certo lugar significava tomar posse do lugar. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24. Josué, capítulo 1, versículo 3. Salmo 8, versículo 6. O anjo do Senhor, depois do mar e a terra ficarem muito longos séculos sob o domínio dos seus inimigos, pôs um pé sobre um e o outro sobre o outro, simbolizando o fato de que desde então toda a terra lhe pertencia. O anjo do Senhor, depois do mar e a terra ficarem muitos longos séculos sob o domínio dos seus inimigos, pôs um pé sobre um e o outro sobre o outro, simbolizando o fato de que desde então toda a terra lhe pertencia. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Versículo 3 do capítulo 10 de Apocalipse. Não foi um grito de angústia, nem de temor, mas um brado de poder, de vingança sobre seus inimigos, os quais usurparam o domínio da terra. Os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Versículo 3 do capítulo 10 de Apocalipse. Como se fosse um eco retumbante de améns, do brado do forte anjo, o Salmo 29 diz que o Deus da glória troveja. E Jó, capítulo 26, 14, quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos, porém o trovão dos seus grandes feitos, quem o poderá entender? Alguns acham no Salmo 29 uma explicação do que os 7 trovões disseram. É um fato interessante que no Salmo 29 se encontra a expressão, a voz do Senhor. Justamente 7 vezes, mas não nos esqueçamos de que foi proibido a João que escrevesse ou revelasse o que disseram os 7 trovões. O apóstolo João ouviu o que disseram, mas não lhe era lícito revelá-lo ao próximo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. O que disseram os 7 trovões é a única parte do Apocalipse que foi selado. Apocalipse, capítulo 22, 10. A demonstração para nós é, enquanto as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 29,
versículo 29. Que não haveria mais demora. Que não haveria mais demora. Versículo 6 do capítulo 10 de Apocalipse. O ponto central de toda a visão desse capítulo é que não haveria mais demora em arrancar a terra inteiramente das mãos dos inimigos de Deus. Não é como em algumas traduções que não haveria mais tempo. O tempo prossegue, por exemplo, os 1000 anos, etc. Mas o tempo para o resultado e cumprimento do plano de Deus então chegara. Dá a entender em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que Eva, ao nascer o seu primogênito, pensava que chegara o tempo do cumprimento da promessa de Deus, da semente ferir a cabeça da serpente. Mas aquele quem ela esperava estava distante 4000 anos, quando Simeão tomou o menino Salvador nos braços e cantou o Nunc Dimittis. Achava que o tempo da consumação chegara, mas era apenas o início. Quando João Batista trovejou a mensagem de arrependimento nos desertos da Judeia, pensava que o Consumador tinha chegado com a sua pá para separar para sempre o trigo da palha. Mas o que o Batista esperava estava para acontecer 20 séculos depois. Os crentes, através dos séculos, fitavam os olhos nos céus, esperando a manifestação do noivo. Mas apesar de tudo que parece demora, Deus tem a hora marcada e não há verdade mais certa de cumprimento. A doutrina é entretecida em todos os escritos dos profetas, dos evangelistas e dos apóstolos. A doutrina é entretecida em todos os escritos dos profetas, dos evangelistas e dos apóstolos. Jesus mesmo pronunciou muitas parábolas a esse respeito, e Deus tem dado certeza a todos os homens, ressuscitando a Jesus da morte. Ainda mais o forte anjo vestido de uma nuvem, com o rosto como o sol, e os pés como colunas de fogo, faz tudo ainda mais certo com um juramento. João come o livrinho. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. E disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Versículo 10 do capítulo 10 de Apocalipse. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, a capítulo 3, versículo 16, o rolo era na boca de Ezequiel doce como mel. Capítulo 3, versículo 3 de Ezequiel. Mas no seu ventre amargo como fel. Capítulo 3, versículo 15 de Ezequiel. Comer é tornar nosso o que comemos. João, capítulo 6, versículo 49 e 58. Aquilo que não achava a palavra de Deus. Aquele que não achava a palavra de Deus, doce. Salmo 119, versículo 103. Nunca a mastigou bem. Mas quantas vezes a mesma palavra torna-se amarga quando temos de proclamá-la ao próximo que quer zombar e perseguir, até ele entrar no inferno. A mensagem que João recebeu nessa visão da restauração da herança do povo de Deus na terra era doce como mel. Mas quando contemplava cenas de sangue, angústia e tremendos sofrimentos que sobrevinham aos habitantes da terra, ao tocar a 7ª trombeta, sentiu o amargor de fel no íntimo.
Importa que profetizes. Versículo 11 do capítulo 10 de... Importa que profetizes. Versículo 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Alguns ensinam que isso se refere ao tempo em que João voltaria de Patmos para testificar e trabalhar novamente na Ásia. Outros há que se referem ao tempo em que as duas testemunhas seriam mortas. Capítulo 11 de Apocalipse. E que João era uma das duas. Mas é mais provável que, como tinha profetizado a respeito de muitos povos e nações e línguas e reis, versículo 11 do capítulo 10, no tempo das 6 trombetas, então tinha de continuar a profetizar, como se encontra nos capítulos 11 a 22. Então João, ele é que viu o livrinho e que teve então essa oportunidade de comer o livrinho, de entender o livrinho. E assim estar fazendo a vontade de Deus. Importa que profetizes. João era profeta João. Versículo 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Alguns ensinam que isso se refere ao tempo em que João voltaria de Patmos para testificar e trabalhar novamente na Ásia. Evangelizar. João evangelista. Outros há que se referem ao tempo em que as duas testemunhas seriam mortas. Capítulo 11 de Apocalipse. E que João era uma das duas. Mas é mais provável que, como tinha profetizado a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis, versículo 11 do capítulo 10 de Apocalipse, no tempo das 6 trombetas, então tinha de continuar a profetizar, como se encontra nos capítulos 11 a 22. Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos a Deus por esta leitura bíblica.